Descontada a Terra, Marte é o planeta que tem o ambiente mais hospitaleiro para nós. É o nosso segundo lar. Poderíamos até ser tentados a dizer que é o planeta mais parecido com o nosso, embora Vênus, em termos estritamente geológicos, talvez mereça esse título. Mas quem quer viver em Vênus, um lugar sem água e tão quente quanto um forno de pizza? Em Marte não temos esses problemas. Lá, num dia de verão, ao meio-dia, próximo ao Equador, a temperatura pode perfeitamente chegar a confortáveis 20 graus Celsius. Dá até para tomar um solzinho, diriam alguns. Mas espere até chegar a noite mais fria do inverno marciano nos polos. A temperatura mergulha para menos 125 graus. Mais fria que a temperatura mais fria encontrada na Terra, lá na Antártida, menos 93 graus. Um dia lá dura mais ou menos o mesmo período que na Terra, 24 horas e 39 minutos. E como se vê, os extremos de temperatura são grandes e se fazem sentir do dia para a noite. Isso porque a atmosfera marciana é muito tênue, com uma pressão atmosférica que é 1/100º da terrestre ao nível do mar. É tão baixa que basta para estragar completamente o planeta. Nesse nível de pressão, a água, ao atingir o ponto acima da temperatura de congelamento, se converte diretamente em gás, sem passar pelo estado líquido. Sem água líquida, sem vida. É por isso que hoje Marte é um deserto morto e seco. Contudo, evidências colhidas pelas várias sondas espaciais que já mandamos para lá nos contam de um planeta muito mais animador no passado remoto. Ele devia ter uma atmosfera bem mais densa e temperaturas mais amenas, pois há sinais de que rios já correram por sua superfície, até desembocar em vastos mares de água salgada. Isso 4 bilhões de anos atrás. Mais ou menos na mesma época em que a vida surgiu pela primeira vez na Terra. Será que pode ter havido vida no passado de Marte? É bem possível, e os cientistas estão dedicados à busca de sinais fósseis e bioquímicos disso, embora nada conclusivo até o momento tenha sido encontrado. Marte também parece ter sido um lugar muito mais animado do ponto de vista geológico. É lá que reside o maior vulcão de todo o Sistema Solar, o famoso Olympus Mons. Monte Olimpo. Ele tem 22 quilômetros de altura, o que faz dessa montanha marciana 2,5 vezes mais alta que o ponto mais elevado da superfície terrestre, o Monte Everest. As caldeiras em seu cume são impressionantes e nos levam a pensar quanta lava deve ter escorrido por ali no passado remoto, até construir a enorme elevação. O Monte Olimpo é o maior, mas não é o único vulcão marciano. Hoje, contudo, Marte parece estar geologicamente morto. Se houver atualmente ainda alguma atividade vulcânica, há de ser muito discreta e incomum, para que nossos satélites ainda não a tenham detectado. O que aconteceu? Como Marte passou de um planeta vivo, isso certamente no sentido geológico e possivelmente também no sentido biológico, para se tornar o deserto inóspito de hoje. Ao que parece, ele foi vítima de suas dimensões diminutas. É isso mesmo, ele é nanico. O planeta vermelho tem pouco mais da metade do diâmetro da Terra, com cerca de 6.800 km. Quanto menor é um planeta, mais rapidamente seu interior se resfria, e o calor interno de um planeta parece estar fortemente associado à sua capacidade de gerar um campo magnético protetor, capaz de barrar significativamente a ação do vento solar. Marte, no passado remoto, tinha um interior quente, haja vista seus vulcões, e também tinha um campo magnético. Mas então, em algum ponto entre 4,2 e 3,7 bilhões de anos atrás, o dínamo interno do planeta se desligou. O campo magnético sumiu e o vento solar passou a erodir a atmosfera, varrendo-a para o espaço. A água também se perdia nesse processo. Afinal, moléculas de água na atmosfera marciana, submetidas à radiação ultravioleta do Sol, se quebravam em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, mais leve, não podia ser capturado pela débil gravidade do planeta e fugia mais facilmente para o espaço. O oxigênio ficou para trás, gradualmente oxidando a superfície do planeta, para torná-lo o mundo enferrujado que é hoje. O que restou foi um mundo seco e frio, que perdeu a maior parte da sua atmosfera e da sua água. Ainda há muita água em Marte, mas ela fica principalmente nas calotas polares, onde está aprisionada, ou em reservatórios sob o solo, onde permanece congelada. Essa será uma grande vantagem para futuros exploradores do planeta vermelho. Mas talvez os primeiros humanos a visitar os arredores de Marte decidam em primeiro lugar explorar as pequeninas luas marcianas, Phobos e Deimos. Os nomes vêm da mitologia grega, os dois filhos de Ares, o deus da guerra.
Phobos é medo e Deimos é o terror. Ares, é claro, é o deus que os romanos chamavam de Marte. Elas nem se comparam à nossa Lua. Com formato irregular, a maior e mais interna delas, Phobos, lembra mais um asteroide. Em seu lado maior tem apenas 27 km de diâmetro, menor que a cidade de São Paulo. Para sorte dos marcianos, contudo, ela orbita bem pertinho de Marte, de forma que seu tamanho aparente no céu pode até mesmo produzir um eclipse parcial solar bastante interessante, já registrado por nossos jipes robóticos. Phobos completa uma volta em torno de Marte a cada 7 horas e meia. Com isso, em apenas uma noite, você poderia vê-lo nascer, se pôr e nascer novamente. Um movimento celeste impressionante, mas a um preço talvez alto demais para ele. Phobos orbita tão perto de Marte que está gradualmente caindo na direção do planeta. Estima-se que em mais 30 a 50 milhões de anos, ele vá ser despedaçado pela gravidade de Marte, provavelmente formando um anel ao redor do planeta. Aliás, já se vê ranhuras na superfície de Phobos que para alguns cientistas indicam o estresse gerado sobre a Lua pela gravidade marciana. Um pouco mais discreto é Deimos, menor e mais distante. Também de formato irregular, ele tem em sua dimensão mais larga modestos 16 km e completa uma volta ao redor de Marte a cada 30 horas. Agora compare esses dados à nossa Lua, com seus 3.475 km de diâmetro e um período orbital de 27 dias. Mas por que então astronautas gostariam de visitar esses pedregulhos que estão se disfarçando de Lua ao redor de Marte? Bem, é quase certo que eles guardem em sua superfície amostras ejetadas da superfície marciana, que remetem a épocas bastante antigas e permaneceram inalteradas desde então. E é muito mais fácil pousar e decolar nessas luas do que na superfície de Marte. Não por acaso, a Agência Espacial Japonesa está neste momento planejando uma missão robótica para orbitar as duas luas e colher amostras de uma delas para trazer de volta à Terra. A missão, conhecida pela sigla MMX, deve partir em 2024. Se há algum lugar no Sistema Solar que a humanidade pode visitar e no futuro estabelecer uma colônia permanente independente da Terra, é em Marte. E esse processo deve começar ainda neste século, abrindo as portas para a exploração tripulada de regiões ainda mais distantes. Afinal de contas, além de Marte, há um vasto cinturão de asteroides com riquezas minerais além da imaginação.